Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Noemi e na aula de hoje nós vamos ver função afim. Nós vamos ver o que é uma função afim, os coeficientes da função afim, esboçar um gráfico, encontrar o valor numérico e a raiz da função afim. Pessoal, a função afim também ela é conhecida como função do primeiro grau. Ela é muito importante na matemática. A estrutura algébrica da função afim é essa daqui. Então nós temos aqui, ó, f de x é igual a x mais b, onde o a tem que ser diferente de zero. Pessoal, o a nunca pode ser zero, porque se o a for zero, a vezes x, 0 vezes x é zero, o x some. O b pode ser zero, então observe aqui, olha. Então, o a não pode ser zero, mas o b pode. Então, a função afim também é conhecida como função do primeiro grau. Observem, porque aqui ó, o x está elevado à primeira e ela possui dois termos, tá bom? Vamos identificar aqui, olha. O a é o coeficiente de x e o b é o termo independente, ou seja, ele não tem o x, ele não carrega o x, por isso que ele é chamado de termo independente, o b. Vamos ver alguns exemplos de função afim aqui. Tá? Nesse primeiro, ó, f de x é igual a 3x mais 2. Quem é o a? Pessoal, o a é sempre o que acompanha o x, então o a é igual a 3. E o b? O b é esse aqui, ó, é o 2, então b é igual a 2. Nesse outro exemplo, menos x mais 3. Então, o a é o que acompanha o x. Aqui tem o número 1, então é menos 1. E o b é 3. Nesse outro exemplo, menos 3 mais 5 meio de x. Pessoal, observem que ó, o a é o que acompanha o x. Ele está aqui, ó, então é 5 meio. 5 meio. E o b, menos 3. Mais um exemplo, f de x igual a 5x, o a é igual a 5 e o b, 0. Nesse último exemplo, nessa função f de x igual a menos x, o a é igual a menos 1, aqui tem o número 1, e o b, 0. Pessoal, nós também podemos, no lugar de f de x, indicar o y, é a mesma coisa. Então aqui, olha, f de x igual a x mais b, também posso representar dessa forma, ó, y, tá? Então no lugar de f de x inserir o y igual a x mais b. Nós vamos fazer agora um gráfico de uma função afim, ou função do primeiro grau. O gráfico de uma função afim, gente, é sempre uma reta. E para eu representar essa reta, eu preciso apenas de 2 pontos. Observem esse exemplo aqui. Então, esboçar o gráfico da função y é igual a 3x menos 2. Eu também poderia colocar f de x. Então, aqui ó, também pode ser assim, ó. F de x é igual a 3x menos 2. Tanto faz, tá bom? Ou y. Então, vamos lá. Para eu fazer o gráfico, eu preciso apenas de 2 pontos, porque é uma reta. Então, nós temos aqui, olha, essa função y, ou f de x, é igual a 3x menos 2. Então, eu vou escolher dois números. Então, eu vou escolher o número 1 e o número 2. E eu vou substituir os valores para x, esses dois números. Então, vamos começar com x igual a 1. Quando x for 1, quanto vai ser o valor de y? Então, y vai ser igual a 3 vezes x, 3 vezes 1, menos 2. Primeiro eu faço essa multiplicação aqui, tá? 3 vezes 1, 3, menos 2. 3 tira 2 é igual a 1. Então, aqui nós temos o primeiro par ordenado para eu inserir na reta, lá no plano cartesiano para construir o gráfico. Então, eu tenho aqui o quê? Quando x é 1, é o primeiro ponto. Vou chamar esse ponto de A. Quando x é 1, o y também é 1. Agora, vamos fazer um outro para x igual a 2. Quando x for igual a 2. A mesma coisa, ó, y vai ser quanto?
y vai ser igual a 3 vezes x. Então, 3 vezes 2. Continua aqui na função, menos 2. Primeiro resolve essa multiplicação. Y é igual a 2 vezes 3, 6, tira 2. Y é igual a 4. Então, quando x for 2, o y é 4. Então, mais um ponto aqui, eu vou chamar de ponto B, tá bom? Então, quando x for 2, o y é 4. Então, aqui nós temos outro par ordenado, 2 e 4. Então, vamos ver aqui na reta. Então, nós temos aqui, ó, o plano cartesiano, x, y. Então, já coloquei aqui os valores, né? 1, 2, 3, coloquei até o 4 e aqui também. Então, o primeiro ponto que eu estou chamando de A é 1 e 1, ou seja, sempre o primeiro número é x e o segundo é y. Então, aqui, ó, é x e aqui é y. Quando x for 1, y é 1. Então, ó, x é 1, y é 1. Então, esse ponto aqui, ó. Aqui tem um ponto. O outro ponto, que eu estou chamando de B. Quando x for 2, deixa eu fazer em vermelho aqui para destacar. Quando x for 2, o y é 4. x, 2, o y é 4. Esse outro ponto aqui. Aí eu vou traçar tenho 2 pontos, vou traçar a minha reta. Tudo bem? Pessoal, através dos coeficientes de uma função, nós podemos identificar algumas características, tanto na forma algébrica como na forma gráfica. Então, por exemplo, quando eu tenho a função f de x igual a x mais b, o b, gente, é chamado de coeficiente linear. E o a indica se a minha função ela é crescente ou decrescente. Então, vamos lá. O gráfico de uma função, ela é uma reta. O gráfico de uma função linear, ela é uma reta. Então, se eu tenho um a maior que zero, um a positivo, então nós teremos uma função crescente. E se a gente tem uma função crescente, o gráfico ele é assim, ó, gente, ó, crescente, tá? Agora, se o a for menor que zero, se o a for negativo, então nós temos uma função decrescente. Então, o gráfico vai ser assim, ó, gente, ó, decrescente, tá? E o b, ele é o coeficiente linear, ou seja, é o ponto que o gráfico vai cruzar o eixo na vertical, o eixo y. Então, que ponto que esse gráfico cruza o eixo y na vertical? Vamos fazer um exemplo aqui. Observem, gente, essa função f de x igual a 2x mais 4. Então, nós temos o quê? Quanto vale o a? O a é que acompanha o x, né? O a é igual a 2. E o b é igual a 4. Então, o que quer dizer esses números? Como o a ele é positivo, 2 positivo, então é uma função crescente. E o b é 4. Ele fala o seguinte, que esse gráfico vai cruzar o eixo y na vertical no ponto 4. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Então, observe que eu tenho aqui o x, aqui o y. Ah, agora eu vou fazer de outra cor. E aqui, como ele é crescente, vai cruzar aqui, ó. Faz conta que aqui é o 4. Vai cruzar no 4. Deixa eu fazer um pouquinho maior aqui. Então, é uma função crescente, ó. Então, ele vai crescer, ó. Crescer e vai cruzar aqui, ó, no 4, porque o b é 4. Vamos fazer mais um exemplo? Então, observem essa outra função aqui. Quanto vale a, gente, nessa função? O a vale menos 5 e o b vale 3. Então, como o a ele é menor que zero, então já sabemos que essa função ela é uma função decrescente. Ela é decrescente, assim, ó. E ela vai interceptar, cruzar o eixo y no ponto 3. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Faz de conta que aqui eu tenho... Então, aqui eu tenho
2, faz de conta que o 3 aqui. E ela é decrescente, então ela vem de cima para baixo. E ela vai cruzar o eixo Y no 3. Então ela é assim, ó. Cruza aqui, ó. Tudo bem? Pessoal, agora nós vamos ver o valor numérico de uma função afim ou função do primeiro grau. Então, o que é o valor numérico dessa função? O valor numérico é qual é o resultado dessa função quando eu atribuo um valor para x. Então, por exemplo, observem essa função. Eu tenho aqui, ó, f de x igual a 3x menos 2. Então, para x igual a 3, quanto vai valer f de x ou y? Qual é o valor dessa função? Agora, para x igual a menos 2, qual que é o valor dessa função? Para x igual a 0, qual é o valor dessa função? Então, o valor numérico é encontrar o resultado da função quando a gente atribui um valor para x. Para x igual a 3, f de x vai ser quanto? Então, vamos fazer a substituição. Então, vai ser 3 vezes... Quanto vale x, gente? X vale 3. Vou substituir aqui. Menos 2. 3 vezes 3, 9. 9 tira 2, 7. Ou seja, quando x for 3... o f de x ou y é 7. Para x igual a menos 2. Então, eu olho aqui na função. 3 vezes x. Então, 3 vezes x que vale menos 2. Copio o restante da função. Que é, esse menos 2 aqui é da função. Então, 3 vezes menos 2. Menos 6. Menos 6 menos 2. Menos 8. Então, para x igual a menos 2, f de x vai ser menos 8. O último aqui, 3x menos 2, então x igual a 0. Então, vai ser 3 vezes 0. Menos 2, que é da função, é igual a quanto? 3 vezes 0, 0. Menos 2 é menos 2. Então, para x igual a 0, f de x é menos 2. Tendo esses pontos, gente, nós podemos construir um gráfico. Pessoal, para finalizar, vamos ver agora a raiz da função afim. O que é a raiz da função afim? A raiz da função afim, gente, é o seguinte, para qual valor de x eu anulo a minha função, ou seja, a minha função é igual a 0. Que valor que é atribuído para o x, a função dá 0. Pessoal, cuidado para não confundir com o valor numérico. O valor numérico, eu atribuo valores para x. Então, x igual a 1, x igual a 2, x igual a menos 1. Então, é o valor numérico. Agora, a raiz da função, não. Eu igualo a minha função a 0 para anular a função. Então, observem aqui. Nesse exemplo, gente, ó, f de x igual a 3x menos 12. Primeiro, vamos só para treinar um pouquinho, classifique a função em crescente ou decrescente. Essa função é o que, gente? Só para relembrar. Então, como eu tenho aqui, ó, o a, que é igual a 3, e o b, menos 12, se o a for maior que 0, é uma função crescente, não era isso? E o a menor que 0 é uma função decrescente. Então, nesse caso, é uma função crescente, porque o a é maior que 0. O a vale 3. Só para treinar também, e esse 12? O menos 12 é o b. Indica que ponto do eixo y ele vai cruzar o gráfico. Vai ser lá no menos 12. Então, agora vamos calcular a raiz da função, dessa função aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Igualar a 0. Então, eu faço assim, ó. 3x menos 12 igual a 0. Aí faz essa conta. 3x passa o 12 para o outro lado com sinal positivo. O 3 está multiplicando o x. Ele vai dividir o 12. 12 dividido por 3 é igual a 4. Ou seja, o que quer dizer isso? Se eu substituir o x por 4, essa função ela é anulada. Ela fica nula. E é verdade, ó, porque ó, 3 vezes 4, 12. 12 tira 12, 0. Aí eu encontrei a raiz da função.
Pessoal, nós estamos finalizando nossa aula sobre função afim. Eu espero que vocês tenham compreendido esses exemplos que nós trabalhamos. Se vocês gostaram, dê um like e se inscrevam no canal. Isso vai me ajudar bastante. Obrigada, gente. Até a próxima aula.